Podcast Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código. E no episódio de hoje eu vou bater um papo aqui com meu amigo Bruno Pulis, que trabalha com acessibilidade e vai contar aqui um pouco do trabalho dele, das experiências dele. Então, Bruno, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar participar do meu podcast. Fala, William. Cara, o prazer é meu. Recentemente eu descobri o seu canal no YouTube, eu achei fantástico a sua iniciativa. Eu espero que possa ser uma conversa aqui bem legal para a gente bater um papo interessante e a audiência também, né, descobrir algumas coisas aí sobre acessibilidade além do código, né? Sim, com certeza. Você trabalha com desenvolvimento, tem formação? Sim, eu comecei a minha faculdade lá em 2010. Eu sou formado em tecnólogo de sistemas para internet. Porém, no meio do curso, eu troquei de graduação. Eu comecei para fazer manutenção, para trabalhar mais na parte de redes. E aí eu tive uma matéria de C++, eu lembro disso até hoje. E foi quando eu decidi trocar para sistemas para internet. E o que me chamou a atenção foi uma aula que o professor pediu para a gente fazer uma construção de um algoritmo, um pseudocódigo. E aquilo ali me encantou. Aí eu decidi largar a graduação de redes e mudar para sistemas para internet. E aí, durante a minha carreira, eu já trabalhei como back-end, front-end, mas atualmente eu tenho atuado como analista de qualidade de acessibilidade, com foco em acessibilidade. Mas a gente tem que admitir que programação é algo lindo mesmo, né? De estar aquele código, ver rodando assim, é algo que encanta. É maravilhoso quando a gente faz o nosso primeiro Hello World, né? Sim. E ver aquilo ali saindo do abstrato e se tornando algo concreto. Eu acho que é isso que me deixou, digamos assim, fascinado com o mundo da programação, né? Das possibilidades que a gente tem. Sim. Quando eu fiz um curso há alguns anos de técnico de informática, eu ainda enxergava, né? E eu aprendi lógica com Pascal e, nossa, achava muito legal depois no Delphi fazer aquelas telas lá, quando digitava uma coisa no campo e cadastrava no banco de dados, era aquela sensação de, nossa, fui eu que fiz isso aqui, tá funcionando. A gente fica achando que a gente é um hacker, né? Sim. Nos primeiros algoritmos que a gente desenvolve, aqueles algoritmos, faça uma média, calcule o seno e o cosseno de alguma... Os problemas que os professores dão pra gente. Sim, o clássico, se o número é par ou ímpar. Exatamente, se o número é primo ou não. Tem uns clássicos, né, dos algoritmos. E eu acabei indo mais para uma pegada mais web, né? Depois a gente começou a ter aulas voltadas mais para web, e aí eu me apaixonei pelo PHP. Olha só! E minha história é bem parecida, que apesar de eu ter gostado de desenvolver em desktop lá com o Delphi e tudo, a web me encantou, né? Tanto o HTML quanto o PHP. Eu amo PHP, sou um defensor aí. Até zoou um pouco a galera do Java, né? Fala, vocês querem matar o PHP aí todo ano, mas ele tá aí firme e forte. Me encantou muito a web. Eu acho que é porque o resultado era mais rápido de eu conferir, conseguia conferir lá no navegador, né? Não precisava compilar nem nada. E a curva de aprendizado era menor, né? Mas a web realmente me encantou muito e onde eu foco mais hoje. E uma coisa que é interessante é que quando eu comecei a me interessar por PHP, HTML, CSS, né, Web Standards de modo geral, eu tinha uma comunidade aqui em Belo Horizonte no Twitter, quando o Twitter assim era usado para discutir ideias, e tinha uma comunidade muito forte aqui do PHPMG. E o pessoal promovia muito encontro presencial e tinha essa troca de conhecimento muito bacana. Eu, inclusive na minha faculdade, uma das pessoas que era um dos cabeças do movimento estudava comigo. Então eu tive esse contato muito próximo com a comunidade e é isso que brilhou os meus olhos no PHP, apesar de que eu fiz um curso de orientação a objeto em Java. Então você pensa que loucura que foi.
aprender aquele monte de instrução só para fazer um Hello World. Sim. Mas por um lado foi bom porque aquilo ali me deu uma noção de orientação a objeto muito forte. Sim. E aí depois eu migrei para o PHP, acho que foi uma coisa assim bem natural. Uhum. Porque eu já estava nessa pegada de web, que eu achava mais interessante fazer coisas para web, Uhum. e aí foi algo muito natural. Sim. Eu zoo assim a galera do Java, mas é só por zoar mesmo. Que isso aqui, Sim. quem aprende orientação a objeto no Java consegue aprender depois qualquer outra linguagem. O ruim do Isso Java é mesmo verdade. é a verbosidade dele, mas essa verbosidade é útil, né? Porque depois é muito mais fácil Sim. ela tirar as coisas para se adaptar à linguagem do que acrescentar. Tipo, uma pessoa que aprende Python. Python é muito menos verboso, não tem comparação, mas migrar do Python para qualquer outra linguagem, talvez a pessoa encontre mais dificuldades depois. E eu vejo um movimento nas faculdades hoje nesse sentido, que eles estão pegando algumas linguagens de fácil entrada, como Python, Ruby, são mais simples, né? Sintaticamente falando, Uhum. e dá uma abertura, né? Para as pessoas de modo geral. Uhum. E hoje também vendo assim o poder do desenvolvimento web, HTML, JavaScript. Recentemente eu tô podendo usar o que eu sei de HTML, JavaScript e o React, né, para aprender React Native. Já tô arriscando fazer algumas coisas aqui no mobile, então até nisso a web está me ajudando. Ah, com certeza. Hoje a gente tem, eu acho que é a era que a gente tem maior informação e tecnologia para desenvolver produtos, tanto que hoje a gente tem uma onda aí muito grande de micro-SaaS, né? Virou uma febre agora, todo programador querer fazer um micro-SaaS e achar que vai ficar milionário com o micro-SaaS dele, né? E você tem deficiência visual ou alguma outra deficiência? Não. O que acontece? Eu descobri que eu tinha ceratocone. Uhum. Acho que foi quando eu tinha 18 anos, eu descobri que eu tinha ceratocone. Uhum. A ceratocone, para quem não sabe, ela é uma malformação na córnea e isso é genético. Uhum. E aí o meu grau, que era, eu lembro quando eu comecei a usar óculos, que era menos 0,75, pulou de menos 0,75 e hoje eu tenho 11 graus de miopia no esquerdo e 8 no direito. Então, se eu tiro meu óculos, eu literalmente não enxergo nada. Eu não enxergo um palmo na minha frente. Uhum. E pelo fato de eu descobrir que eu tinha ceratocone, eu comecei a perceber que, por exemplo, sites que tinham cores muito claras, Uhum. por exemplo, um fundo claro, um fundo branco com uma letra escrita num cinza bem clarinho, aquilo ali me atrapalhava demais. Tanto que o que eu faço? Quando eu vejo o site assim, que eu preciso de consumir informação, ou eu troco a cor de fundo, ou eu troco as cores das letras, para eu conseguir enxergar, né? Sim. E eu acho que foi isso que foi o estalo para eu me interessar por acessibilidade. Eu tive um professor ao longo da faculdade que meio que me deu primeiro um empurrão assim sobre acessibilidade. Porque eu pegava ônibus no mesmo lugar que ele, e aí a gente saía da faculdade conversando. E aí teve um dia que ele falou para mim sobre padrões web. E aí isso aí era em 2010, né? Eu brinco que era uma época que, assim, quando eu cheguei era mato, não tinha a facilidade que a gente tem hoje de ter um tradutor embutido no próprio navegador, a gente ter IAs aí hoje que fazem tradução automática. Mal a gente tinha o Google Tradutor ali para ajudar em alguma coisa. Então eu fui atrás das informações ali muito na raça, descobri como escrever um HTML do jeito certo, o CSS, e aí eu me deparei com a WCAG. E no primeiro momento foi assim, um baque, que eu falei, meu Deus, como que eu vou aprender e entender esse documento enorme? Eu vim me interessar mais pelo assunto de acessibilidade mesmo quando passei a ser um usuário de leitor de telas, né? Que foi aí que eu passei a perceber o quanto as páginas não eram acessíveis. Sim. Que antes, quando eu enxergava, para mim, eu conto isso aqui, o máximo de acessibilidade é
colocar um texto no atributo alt da imagem e olhe lá. Às vezes é uma descrição bem genérica, né? Tipo, foto da mesa. Mas eu acho que isso é uma coisa que tem dois lados dessa história aí que é bem importante da gente pontuar. Primeiro que as faculdades, as graduações, elas não focam nesse assunto. E o mercado também não exige muito sobre acessibilidade, com exceção de algumas empresas que é mandatório você saber alguma coisa ou não. E aí, com o passar do tempo, o desenvolvedor ele não vai se preocupar tanto em pensar em acessibilidade como um pré-requisito para ele fazer qualquer coisa. Só quando a gente começa a ter um contato com a própria WCAG ou um contato com uma pessoa com deficiência que seja próxima, que aí a gente começa a pensar nessas possibilidades, né? Ou no seu caso, como com você mesmo, né? Sim. E quando você falou, cara, eu preciso de aprender que usar o leitor de tela para fazer as coisas na web, você viu um monte de barreira que existe em relação a isso. E aí, eu lembro, como se fosse hoje, eu estava num Brasil JS e tinha um stand da W3C lá, e o Reinaldo Ferraz estava lá. O Reinaldo hoje é a minha maior referência de acessibilidade no Brasil. E eu encontrei com ele, e a gente começou a conversar, e ele trouxe um ponto muito importante, que eu sempre, quando sou convidado para algum podcast, eu falo sobre isso. O problema não é o avanço tecnológico. O problema é que as pessoas não querem dar 2 passos atrás e reaprender a escrever HTML. Porque acham que isso é uma perda de tempo. E aí eu costumo falar muito numa analogia. Se a gente quer construir uma casa que tem uma fundação sólida, você tem que aprender os princípios básicos. E um dos princípios básicos é a gente aprender de fato o HTML correto. E aí as pessoas já pulam direto para um React, querem aprender um Vue, um Angular, e por aí vai. E aí a pessoa foca muito mais nessas tecnologias desses frameworks e bibliotecas do que no próprio HTML. E aí o HTML fica como um patinho feio da história. Mas ele é extremamente importante para a web funcionar do jeito que ela foi projetada. Sim. O HTML semântico mesmo, ele é super acessível. Até conversando com outro convidado aqui, o Marcelo Salles, que também é da área da acessibilidade, ele até comentou, né? Se a pessoa usar o HTML bem, praticamente não vai precisar de WAI-ARIA. Exato. Eu costumo falar que 80% dos problemas que a gente tem de acessibilidade são códigos HTML mal escritos. E também vem esse combo com utilizar os atributos da área de forma incorreta. Que as pessoas também não entendem. Acham que é só colocar o atributo e pronto, ele tem todas as propriedades, mas aí a gente sabe que não é bem assim. O buraco é muito mais embaixo. Bom, não precisa sair, né, metendo área label em tudo. Já existe tag label, então para que você usa uma área label? Exatamente. E aí, se a gente for parar para pensar nesse aspecto, né, William, é algo assim, trivial, mas que são conhecimentos que as pessoas às vezes não param para pensar. Por exemplo, na própria estrutura do HTML, a gente tem uma tag para colocar ali um código-fonte de exemplo. E aí, às vezes, a pessoa vai usar uma div, que é um valor extremamente genérico, para fazer algo que eu já tenho uma tag ali que tem essa finalidade. Então, é muito essa questão que eu percebo. É desconhecimento, é mais desconhecimento do que má vontade de fazer algo acessível. E como você também aí falou, né, é algo que eu sempre falo aqui no podcast também, que deveria, né, as faculdades dessa área de TI, do desenvolvimento, ter uma cadeira, uma disciplina inteira de acessibilidade para abordar, né? E realmente não fazem isso. No momento dessa gravação aqui, eu vou concluir nesse semestre minha faculdade de análise e desenvolvimento de sistema e eu vou terminar o curso e lá não foi falado em nada sobre acessibilidade. Eles tocaram o tema, então é algo que é como se não existisse. Pois é, e é algo extremamente importante, porque as pessoas às vezes também
associam acessibilidade só com uma pessoa que tem uma necessidade específica. Mas só que todo mundo utiliza acessibilidade no dia a dia. Sim. Só que nós não percebemos isso, nós não atribuímos o nome de acessibilidade, por exemplo, para uma porta que tem aquela maçaneta em formato de L. Porque aquela porta pode te ajudar se você estiver com compra nas mãos, se você estiver segurando uma criança, você vai conseguir abrir com um cotovelo ali. Sim. E também existe um erro muito grave, é as pessoas acharem que acessibilidade é uma coisa apartada do desenvolvimento. Sim. Quando nós falamos ali de usabilidade, pensando na qualidade de software, a acessibilidade é uma subcaracterística de usabilidade. Então, eu tenho ela desde o início do projeto. Sim. Porém, as pessoas não têm esse olhar mais focado em aspectos de acessibilidade. E é isso que é um grande problema, né? Igual você comentou. Eu não vi uma matéria sequer, nem mencionaram que existe. E acessibilidade não é algo que começou hoje. Ela foi pensada desde da década de 80, quando o Tim Berners-Lee ali pensou no HTML, pensou na estrutura do World Wide Web, e também a WCAG ela tem mais de 20 anos de existência. Então não é algo que começou ontem. Até tive uma convidada aqui que falou, né, que quando o assunto é acessibilidade, por exemplo, no desenvolvimento, acessibilidade não é nem considerado bug, acessibilidade é sempre um veja bem. Se tem falha na acessibilidade, não, vamos jogar para produção, depois a gente vê isso aqui e nunca vê. Exato. Já aconteceu comigo em uma empresa que eu trabalhei, que uma pessoa não visual, ela precisava de entrar numa determinada área do software, e ela não conseguia porque o código HTML estava mal estruturado. E eu lembro como se fosse hoje, William, eu saí para tomar um café, voltei, o pessoal falou assim, pô, está acontecendo esse problema aqui. Aí eu fui olhar e percebi que se eu colocasse um link, um salto de conteúdo, um link âncora, eu conseguia resolver esse problema. Sim. E aí a gente conseguiu resolver com uma técnica extremamente simples de HTML, que depois a gente teve um feedback que a pessoa adorou e falou, olha, eu sou psicólogo aqui no sul do Brasil e eu vou indicar para todas as pessoas que eu conheço. Então é uma pequena ação que a gente faz que pode mudar literalmente a experiência da pessoa no nosso site, na nossa aplicação, e a pessoa voltar e indicar mais, né? Sim. E como já comentei aqui com outros convidados também, né? Tem a questão financeira que talvez as empresas não parem para se atentar, né? Porque se eu vou para uma loja, um aplicativo que não é acessível, eu não consigo usar, eu não vou comprar lá. Então eles estão perdendo dinheiro. Exatamente. E aí as pessoas têm um mito, né, que acha que pessoas com deficiência não têm dinheiro para poder gastar. Pelo contrário, é um mercado que tem muito dinheiro para gastar, para investir em curso, para investir em entretenimento, porém é uma comunidade que é invisibilizada por conta de estratégias mal feitas. De não pensar que assim, poxa, será que uma pessoa que utiliza um leitor de tela quer consumir um conteúdo meu? Vamos pegar um exemplo aqui fictício, uma pessoa que ela tem um produto sobre vida financeira, como organizar a sua vida financeira. Todo mundo precisa de organização na vida financeira. E aí, se essa pessoa já pensa, olha, eu vou criar um curso, ou vou criar um conteúdo que vai abranger todo mundo, ela pode até duplicar o faturamento dela. Sim. Pensando que só em deficientes visuais deve ter o quê? Uns 6 milhões e pouco aqui no Brasil, só de deficientes visuais, né? Ou um público que as empresas estão deixando de alcançar. E se juntar com as outras deficiências, então... Exatamente. É uma parte da população que, assim, as pessoas têm que começar a despertar que são pessoas que trabalham, pessoas que querem comprar, que querem se divertir, que querem fazer as mesmas coisas que nós fazemos. Eu costumo falar que a acessibilidade não é uma coisa extremamente técnica. É algo que vai transformar a vida da pessoa de fato. E, para mim, o que é o mais importante é trazer autonomia para ela poder fazer o que ela quer sozinha.
sem ter que depender de ninguém. Uhum. E a gente vê, né? Acessibilidade não é um favor que estão fazendo pra gente, né? É lei, né? Uhum. E é lucrativo, né? Como ele falou. Exatamente. Se bem feito, eles vão atingir um público maior. Não, e sem contar também que se a gente faz um site bem feito, pensando em pessoas que precisam de acessibilidade, que precisam mais de acessibilidade do que as outras, isso também auxilia no posicionamento do site no Google, contribui diretamente e positivamente para o SEO. Sim. Então, assim, as pessoas só têm a ganhar com isso. Pode fazer igual palavras no atributo alt, né? Você colocou uma descrição lá, essas palavras também depois são tagueadas nas pesquisas do Google, o seu site vai aparecer no topo da pesquisa. Exatamente, vai ser muito mais relevante do que um outro site que não tenha isso. E aí um outro aspecto que a gente entra é na vantagem competitiva das empresas e dos sites. E eu digo até site pessoal também. Por exemplo, o meu site hoje no Google, ele é bem ranqueado porque eu tomo todos esses cuidados. Não está 100% acessível, até porque não existe nada 100% acessível. Mas, assim, eu tenho um compromisso de uma página de declaração de acessibilidade que eu coloco lá. Se a pessoa encontrar alguma barreira, pode entrar em contato comigo que eu vou tentar corrigir o mais rápido possível. Então, é um compromisso que eu tenho com um tema, né? Porque eu não posso ser casa de ferreiro e espeto de pau, eu tenho que cumprir com aquilo que eu falo, que eu prego, né? Mas eu acho que precisa muito de mudar, não é a parte de técnica, a hard skill ali no momento, mas é as pessoas entenderem que isso é algo extremamente valioso, tanto do ponto de vista do negócio, do ponto de vista ali de dar autonomia para a pessoa, do acesso à informação. Então tem variáveis aí envolvidas que são muito interessantes para a pessoa, se ela quiser se posicionar. Né? E aí determinados assuntos dentro de acessibilidade, por exemplo, o meu blog aparece em uma das primeiras posições porque eu pensei nesse sentido. Sim, e eu acessei lá o site, gente, eu posso garantir lá, foi bem acessível, consegui ler uns artigos lá e até aprender bastante, não só o site, o blog pessoal, quanto da loja, que a gente vai falar daqui a pouco também, achei bem acessível lá e realmente bem interessante, porque, tipo, uma das primeiras coisas que eu faço quando eu entro num site é dar lá o Ctrl Home para ir pro topo e apertar o H para ir navegando entre os cabeçalhos. E que agonia que me dá quando eu entro num site que não tem cabeçalho, eu aperto o H e ele fala, sem cabeçalho é o seguinte, porque a pessoa não usou cabeçalho, acho que ela só pôs um negrito lá, um strong nos Não, títulos, eu né? acho que é pior quando, tipo, tem quebra do fluxo de navegação, né? Quando a gente tá num H2, ele pula diretamente para um H5. Nossa, isso aí me dá... Eu acho que uma das primeiras coisas que eu faço quando eu entro num site, eu direto já abro o inspecionador de elemento e vou olhar o HTML para ver as loucuras que a galera faz. Aí é mal de dev, né? É mal de dev. É mal de dev, exatamente. Não, assim, primeiro eu aperto o 1, né? Porque eu espero, não, deve ter um cabeçalho de nível 1 aqui, que é o mínimo que se espera. Tem que ter, às vezes ele não fala o cabeçalho. Não tem de nível 1, eu aperto o H, aí, sei lá, o primeiro cabeçalho da página é nível 3. Nossa, isso me dá um ódio no coração. Se você estiver ouvindo isso, por favor, não faça isso. No meu blog, na internet, eu até já gravei vídeo, se eu não me engano, falando sobre hierarquia de títulos. É algo muito importante e muito simples de fazer, né, William? Mas só que tem muita gente que simplesmente ignora, simplesmente coloca qualquer nível de título ali e vida que segue, né? Sim. Porque, tipo, você não organizou os tópicos lá, a hierarquia dos títulos no seu TCC? Por que você não pode fazer isso na página da web exatamente. Também? Eu faço muito essa analogia quando eu vou explicar isso sobre o sumário do TCC. Eu pego essa analogia do sumário do TCC para mostrar para as pessoas que é a mesma coisa. E é engraçado porque as pessoas acham que assim, tô fazendo um HTML. Cara, o HTML nada mais é do que um documento digital. Se a gente for fazer uma analogia com um documento do Word, eu tenho as mesmas propriedades de título, lista,
parágrafo, um bloco de citação, uma citação curta, eu tenho sumário, e isso tudo eu tenho dentro do HTML. E se a gente pensar em estruturar o documento da mesma forma, cara, assim, o documento HTML vai ficar maravilhoso. Sim. E aí você vai conseguir navegar sem ter essa frustração de navegar em títulos ali e não ter título. Sim. Tanto é que eu particularmente prefiro criar um documento em HTML para depois converter ele para PDF do que fazer no Word. É verdade. Fica bem melhor, bem mais estruturado, e aí quando vai pro PDF, o PDF vai manter os títulos, tudo, posso navegar com H, fica bem acessível. Por conta da estrutura, né? Ele vai seguir a mesma estrutura semântica. E hoje em dia você trabalha prestando consultorias a respeito de acessibilidade? Hoje em dia eu trabalho na NTT Data como analista de qualidade de software e com foco em acessibilidade. Então a gente atua ali dentro do Itaú, testando os aplicativos, né? Então é um aprendizado muito grande que a gente tem, porque a gente pega uns pepinos às vezes que a gente tem que pensar bastante em como resolver. Às vezes não é puramente assim, vamos só fazer um HTML correto, mas tem cenários que a gente tem que pensar em possibilidades, então é muito interessante. E eu também tenho uma mentoria hoje individual de acessibilidade digital que eu ensino tanto para desenvolvedor, QAs e analista e designers. Então eu faço esse trabalho mais educacional no sentido de acessibilidade. Eu produzo também conteúdo tanto para o YouTube quanto para o Instagram. E assim, eu tive esse insight de acessibilidade desde muito cedo. E o que eu fazia era basicamente assim, aprendi alguma coisa, eu escrevia. Então isso começou, as pessoas começaram a notar que eu falava bastante disso e começaram a perceber que assim, eu tinha um conhecimento acima da média. Tanto que hoje eu sou considerado uma das referências aí nacionais sobre desenvolvimento web acessível. Sim. E aí tem muita gente que me procura, às vezes, para conversar e trocar ideia e me chamar para fazer algum tipo de palestra por conta disso. E o mais legal foi que foi algo natural que aconteceu. Não foi algo que eu premeditei, que eu falei, eu vou ser especialista nisso. Simplesmente aconteceu. Sim. E nesse mundo aqui pequeno das interwebs, soube que você trabalhou com uma das minhas convidadas que hoje se tornou uma grande amiga, né? A Gabi Mota. Trabalhei. Inclusive, eu até liderei ela em uns projetos lá. Foi muito bacana. Sim, ela é um amor. Eu gosto bastante de conversar com ela. Uma pessoa assim que tem uma mente bem privilegiada. E você depois acabou casando também com uma QA, para manter tudo em família? E o que acontece? Foi um pouco diferente. Na verdade, eu trouxe ela pro lado negro da força, né? A Mari, minha esposa chama Mariana. Senhora Pulis, como a Gabi brinca. Senhora Pulis, exatamente. E é engraçado porque, assim, eu sou conhecido mais como Pulis. Quando me chamam de Bruno, eu até já penso assim, eu fiz alguma coisa errada. Porque a minha mãe que me chamava de Bruno Henrique, porque meu nome é composto. E aí, eu trabalhei numa empresa uma vez que tinham 5 Brunos no mesmo setor. Aí não tinha outra forma a não ser de chamar pelo sobrenome. E aí eu acabei acostumando quando o pessoal me chama de Pulis. E aí, a Mari, ela é intérprete de Libras. E aí eu conheci ela num grupo de Facebook, e aí todo mundo tava falando que trabalhava com todo mundo tava falando assim, com o que você trabalha? Eu falei, eu trabalho com acessibilidade digital. E aí ela já era intérprete de Libras na igreja dela, aí ela começou a conversar comigo. Aí a gente foi conversando, foi se conhecendo, e no final das contas a gente acabou casando. E aí, nesse meio tempo, ela estava procurando emprego, eu falei, já que você gosta de acessibilidade, já tem um contato com a comunidade surda, eu posso te ensinar qualidade de software. E aí ela fez entrevista e conseguiu entrar para a NTT, e aí hoje ela é analista de acessibilidade também, junto com a gente lá. Isso aí, converteu ela. Converti. E ela também, hoje,
manja de HTML, desenvolvimento, ou é só no teste mesmo? Assim, ela tem um conhecimento de HTML, mas o forte dela mesmo é o teste. Uhum. É legal. Fica feito o convite aí também, se ela quiser participar aqui do podcast, vai ser bem-vinda a contar. Eu vou falar com ela ali depois. Uhum. É, bem legal. E a Inclua Store, da onde veio essa ideia aí de vocês comercializarem produtos a respeito da acessibilidade? Inclusive, minha camisa lá chegou essa semana, gostei bastante. A gente viu, eu fiquei muito feliz na hora que eu vi o seu post ali com a camisa. Bom, a história da Inclua Story aconteceu assim por um acaso. Tem um especialista em acessibilidade digital que ele chama Steven Faulkner. Ele é um dos, digamos assim, maiores contribuidores da especificação do WIARIA. E aí, ele tem uma loja no exterior que tem só camisa assim, tipo de HTML, CSS, JavaScript e algumas coisas de acessibilidade. E eu sempre quis fazer uma loja voltada para isso, tipo assim, fazer umas piadinhas com coisa de acessibilidade, esse tipo de coisa. E aí a Mari, um dia conversando comigo, falou, pô, por que a gente não cria uma loja pra gente fazer isso, né? E aí que surgiu essa ideia e a gente encontrou uma plataforma para poder fazer as camisas e estamos aí agora com a loja aberta. A gente começou em dia 6 de dezembro do ano passado, então a gente é praticamente um bebê e nós estamos com esse desafio aí agora de empreender numa loja, tentar descobrir as coisas como que a gente faz, como que divulga, né? A gente fechou algumas parcerias, inclusive a gente fechou, mandamos um presente pro Jeffinho, que é um comediante cego. Foi muito legal. Queria trazer ele aqui também. Gente, quem sabe a gente não pode fazer uma ponte aí. E aí, a Inclua Story o objetivo nosso não é simplesmente vender camisa, mas o objetivo nosso é, através da moda, trazer essa mensagem de conscientização e inclusão, que todos os espaços têm que ser feitos para todas as pessoas. E aí, pensando nisso, a nossa primeira coleção foi o Multiverso Inclusivo. Então, a gente trouxe alguns personagens de quadrinhos, de séries. Por exemplo, nós temos a camisa do Demolidor, que está escrito a justiça é cega, mas não é limitada. Eu tô com, hoje eu tô com uma blusa aqui da própria Inclua Story, que é uma blusa preta, que tem os escritos HTML, CSS, JavaScript, WCAG e WIARIA. Então, a gente tem uma série de estampas ali que são muito interessantes. Além de camisa, né, a gente tem caneca, boné, blusa de moletom e uma infinidade de outros produtos, regatas também, até roupinha para pet a gente tem lá. Sim. Roupinha tem ecobag também, se você quiser usar sacola de plástico. Ecobag e roupa para criança também. Sim. E aí a gente fez essa brincadeira, né, por exemplo, eu tenho uma frase que eu levo muito nas minhas palestras, aquela frase que o tio Ben fala pro Homem-Aranha, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aí eu uso no contexto quando eu tô falando de WIARIA. Pra gente tomar cuidado quando usar ela, porque você tá tendo um grande poder e uma grande responsabilidade. Sim. E eu achei muito legal também as estampas lá, sacadas. Tem uma lá que eu achei genial lá da Include Things, referência ao Stranger Things também. Eu achei muito legal essa sacada. E gente, não é aqui puxando o saco nem nada, mas a loja realmente lá é bem acessível, consegui comprar lá, não precisar da ajuda de ninguém. Achei, nossa, o máximo as camisas estarem todas escritas, eu saber o que tá nelas, as frases. Isso é uma coisa que a gente pensou bastante sobre como a gente pensou assim, poxa, a gente está no meio de acessibilidade, como que eu vou promover uma experiência mais inclusiva para as pessoas? Porque na plataforma, infelizmente, a gente não tem um campo de texto alternativo para escrever igual em rede social, né? Como no Twitter, no Instagram, por exemplo.
E aí eu falei pra Mari, e a gente ficou assim, no impasse, sabe, William, no início. De, poxa, todas as plataformas de e-commerce, a maioria não são acessíveis. Como que a gente faz? Eu falei, amor, vamos tocar o barco e tentar fazer da melhor forma possível. E aí ela teve uma ideia de fazer a descrição da camisa na própria descrição do produto. Então, a gente fica muito feliz em ouvir esses feedbacks, que assim, você não foi o primeiro a trazer esse feedback, que a descrição da estampa tá muito legal. E isso é interessante, porque assim, foi uma forma de adaptar num cenário que a gente tem que não tem como mudar muita coisa. Então foi a forma que a gente encontrou para deixar mais acessível a loja, né? Sim, muito legal isso. Então, o link vai estar aí, tanto do Insta quanto da própria loja, sigam lá. Vamos vestir bem aí o tema da acessibilidade. E um outro, já aproveitando que a gente está falando da loja, todas as pessoas na primeira compra tem um cupom de 10% de desconto. A gente também pode criar aqui um cupom de desconto com o nome do podcast, com 10% de desconto também. Então, fala pessoal, interrompendo aqui rapidinho para falar que o Bruno criou o cupom de desconto, né? Então, assim que acabou a gravação, ele criou o cupom aí para quem estiver ouvindo o podcast poder comprar lá com 10% de desconto. O cupom é WILL10, né? Will, tudo maiúsculo, WILL, e 10 no formato numeral, 10, tudo junto, WILL10. Vou deixar aí na descrição e no comentário fixado também, né? Aí com esse cupom você ganha 10% lá nas compras da loja. Então vão lá, dêem uma conferida. Tem produtos bem legais lá, né? Camisas, canecas. Então vamos aí prestigiar esse tipo de trabalho e com isso financiar cada vez mais o trabalho da acessibilidade aqui no Brasil. Sintam-se à vontade aí para entrar lá e qualquer coisa pode entrar em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer de poder ajudar aí. Sim. O próprio suporte também, depois a Mari mandou mensagem para mim, né, perguntando se eu tinha alguma dúvida lá na compra, tudo. Então achei tudo ela muito legal, muito educada, então a loja me conquistou. Que bom, eu fico muito feliz em saber disso. E, cara, caminhando aqui pro nosso final, né, que isso aqui é um tema que rende muito o papo, sim, né? Mas a gente tem que deixar também um gostinho de quero mais, né? Depois você voltar mais vezes para continuar essa conversa. Com certeza. Aí, uma pergunta que eu sempre faço aqui de encerramento, para conhecer aí os diferentes hobbies dos convidados, o que você curte fazer aí nos seus momentos que você quer só relaxar, não quer desenvolver, não quer fazer nada a respeito de acessibilidade, não tá tocando a loja? Então, eu gosto, sim, eu sou aficionado por leitura. Eu tenho aqui no meu escritório uma estante de fora a fora na minha parede que tá abarrotada de livro. Além de livro, eu tenho muito bonequinho de como se fosse action figure. Eu tenho os bonequinhos do Senhor dos Anéis. Sim. Eu sou apaixonado por Star Wars e Senhor dos Anéis. E eu também gosto muito de tocar violão. Eu toco violão desde os meus 15 anos. E eu também sou fissurado com séries tipo Big Bang Theory, essas séries mais pro lado de ficção científica e nerd, assim. Isso aí é um passatempo, sim, que eu gosto bastante. E eu também dou aula na igreja. Então, além de eu ser da área de TI, eu fiz uma formação em teologia. Então, é uma coisa assim bem diferente, né? Da maioria do pessoal aí que é desenvolvedor. Eu tenho esse lado aí também de humanas, né? Eu não sou tão de exatas. Sim. Ou de divinas, né? Ou de divinas, boa. Mas eu pude perceber lá pelas estampas assim que você é bem fissurado mesmo em cultura pop. Sim, sim. E eu também gosto bastante de The Big Bang Theory, né? É uma das minhas séries favoritas. Eu tive o privilégio de assistir ela quando eu ainda enxergava, né? Então, pena que a Warner aí não colocou audiodescrição nela. É verdade.
nela. Young Sheldon também, o spin-off depois. Gostei eu bastante. assisti o Young Sheldon recentemente. Eu e a minha esposa terminamos de assistir ele. Sim. Achei legal, muito emocionante também, que aquela coisa que a gente já sabia o que ia acontecer, porque já foi contado em The Big Bang Theory, mas mesmo assim emociona você ver acontecendo. É engraçado porque assim você começa a perceber a construção da personalidade do Sheldon no Young Sheldon. Então, algumas coisas que a gente fica pensando assim, pô, mas por que o Sheldon é assim? No Young Sheldon explica, né? Sim. E é aquela coisa assim, tipo, que não é um spoiler, que o The Big Bang Theory já começa com o Sheldon falando que o pai dele morreu quando ele tinha 14 anos. Então, quando você vai assistir o Young Sheldon, você sabe que isso vai acontecer e vai dando uma pena você sabendo que mais cedo ou mais tarde vai vir o episódio que o George vai morrer, que esse já tá estabelecido. Eu não sei se você sabe, mas também tem um outro spin-off, né? Que é do irmão dele quando ele casa com a Mandy. Aí tem esse spin-off. Sim. Que é bem legalzinho também. É bem legalzinho. Sim, tem que pegar pra assistir, né? Que já foi, acho que em The Big Bang Theory, acho que o Sheldon chegou a falar que o irmão dele se casou 3 vezes, parece, né? Esse é o primeiro casamento dele. É, o primeiro casamento. Sim, é bem legal. E aí a gente vê também que muita coisa que o Sheldon falava em The Big Bang Theory, da forma como o pai dele tratava ele, eu acho que o pessoal se apegou tanto ao personagem depois que os produtores tiveram que mudar um pouco, mostrando que no fim não é que o pai do Sheldon era mau, era só a visão que o Sheldon tinha dele. Sim, eu também tive essa percepção, que era até numa das cenas do episódio, que quando o pai do Sheldon morre, ele fica dentro da mente dele tentando fazer vários cenários dele expressar aquilo que ele gostaria de expressar para o pai, mas ele não consegue, né? Então é bem interessante da gente olhar por esse aspecto, né? Sim. E igual dá também o Sheldon menciona que uma vez chegou do viagem que ele tinha feito, encontrou o pai dele com outra mulher, tudo, e a gente ficava esperando, mais cedo ou mais tarde ele vai trair a mãe do Sheldon aqui. E aí acho que o personagem foi tão carismático que tiveram que mudar isso e fizeram que não é que ele traiu outra mulher, era a mãe do Sheldon com uma peruca e o Sheldon não percebeu. Era a mãe dele mesmo. E ele achou que era uma outra mulher. Eu gosto muito, assim, eu acho que foi uma das melhores séries, assim, que eu já vi nesse sentido de cultura pop, assim, coisa mais nerd, né? Sim. E o próprio ator também conseguiu interpretar bem, né? Ele conseguiu incorporar bem as características do Sheldon, né? O ator que fez ele jovem, né? Então, tanto o Jim Parsons, que fez ele adulto, e a criança, conseguiram interpretar bem o Sheldon. Eu acho que o Jim Parsons fez um excelente trabalho, e o ator mirim também, nossa, é fantástico, assim, como que eles conseguiram encarnar mesmo, né, o personagem do Sheldon. Sim, você vê que você vê, realmente um Sheldon versão mirim mesmo. Exatamente. Cheio de aquele esquisitão lá da série, versão criança. Mas, cara, obrigado mesmo por ter cedido esse tempo aí, por esse bate-papo. Gostei bastante aqui da conversa. Espero que você tenha gostado também. Fica feito aí o convite para voltar mais vezes. Quem sabe gravar um episódio com você e a Mari juntos. Podemos olhar isso. Para mim foi um prazer, igual antes aqui da gravação, né? Eu tava falando que se deixar eu falo de acessibilidade o dia inteiro, porque é algo que não é só meu trabalho, né? Mas é algo também que eu preciso. Sim. Então faz total sentido para mim, acessibilidade. Sim, e hoje o podcast, eu tendo a chance, né, de ver que a acessibilidade não é só questão do deficiente visual, cobre outras deficiências também, e como você também demonstrou, cobre até o que não é deficiência, né? Exato. De manter uma experiência melhor para a pessoa. E, gente, os links vão estar todos aí, né? O link do blog aqui do Bruno, o Insta, tanto dele, da loja, vão lá. Vamos divulgar esse trabalho assim, porque esses trabalhos assim que precisam ser divulgados. E é isso, gente. Se você viu até aqui, gostou do episódio, ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aí, né? Você sabe que o YouTube funciona dessa forma, é a maneira dele ver que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te recomendar mais. Comenta também o que você
achou do episódio, se quer ver o Bruno aqui mais vezes, mas eu sempre brinco aqui, você já tá cansado de ouvir que mesmo que você não queira, eu vou trazer mesmo assim, porque o podcast é meu e eu trago quem eu quiser. Exatamente. Eu peço assim só pra você comentar, mas brincadeiras à parte, gente, comenta aí o que você achou, deixem sugestões de convidados. Eu sempre falo aqui, né? Não é certeza que eu vá conseguir trazer o convidado, mas prometo ir atrás dele, fazer o convite, né? E quem sabe ele não aceita vir. Se você é novo por aqui também, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva, ativa aí o sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo. Confere os outros conteúdos que eu tenho aqui, né? Além do podcast, tem os meus conteúdos aqui na área da programação. Às vezes você que é deficiente visual, né? Tem desejo de entrar nessa área e não sabe se é acessível, dá uma olhada nos meus vídeos aí, eu tento compartilhar um pouco que eu sei de programação de forma acessível. Tem as minhas playlists de PHP, que vocês já sabem que é a minha linguagem favorita. Tem minhas playlists de HTML também. Até uma de acessibilidade, onde eu abordo alguns atributos do Wiaria. Dá uma conferida lá. E é engraçado que essa minha playlist aí de Wiaria, ela é mais acessada pelos videntes do que pelos deficientes visuais. Eu direto recebo comentário de gente que enxerga falando que a playlist ajudou. Exatamente. É engraçado isso. Às vezes a gente entra em contato comigo, falando, que queria deixar aqui o meu aplicativo mais acessível, que dicas você não dá, assim, e eu fico feliz, né, de estar podendo colaborar com isso, né? Saber que talvez mais coisas acessíveis vão surgir e eu tenho participação nisso. Com certeza, isso aí é algo que é muito... eu fico muito feliz quando as pessoas fazem isso. Porque você vê que é um conteúdo que tem falta, mas as pessoas estão dispostas a procurar, né? Sim. E é isso, gente. Se você também estiver assistindo esse episódio aqui pelo Spotify, o link do YouTube tá aí na descrição, dá uma conferida lá. Compartilha também, né, o link aqui do episódio, vamos fazer ele chegar mais longe, né, porque esse podcast aqui o que eu acho muito legal nele é que ele não é só para deficiente visual ou para qualquer outra deficiência, né? Qualquer um pode escutar aqui, aprender com as histórias, é bem interessante. Então compartilha, vamos fazer esse conteúdo chegar mais longe. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Falou!